Mais um Natcast no ar. Se você já está assistindo esse podcast, já compartilha, já curta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você ficar ligadinho nos nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre barras de Axis. Você já ouviu falar sobre isso? Já pesquisou o que é? E olha só, barras de Axis. Que mágica eu posso ser, perder e criar hoje? E para estar falando um pouco sobre esse conteúdo aqui comigo, estou com ela, a Ana Paula. Gratidão por estar no nosso Natcast mais uma vez, por trazer esse conteúdo, né? Por falar o que é barras de Axis, trazer esse conteúdo para o nosso público, que é um conteúdo pouco falado, né, nas redes sociais, está se iniciando agora. E para quem não sabe, a Ana, ela, além de facilitadora de barras de Axis, também é advogada. Ana, qual foi, assim, o momento que você falou assim, quero mudar de profissão? Quero sair de advogado, que você ainda faz, né? Mas eu quero mudar, e o porquê que você escolheu a Barras, né? Então, oi pessoal, prazer estar aqui de novo com a Nath. Essa é uma história até interessante. Eu, como advogada, eu escolhi, depois de um tempo, trabalhar com família. Então, fiz muito divórcio, fiz muita separação, fiz muita guarda de criança, né? E é uma energia muito pesada. Sim. É muito sofrimento, muita briga, muita discussão, né? Que faz parte do litígio. E tudo bem, isso faz parte do direito, né? Mas é uma coisa que me incomodava muito. Então, eu antes de ser advogada, eu também trabalhei muitos anos com comércio exterior, eu viajei muito. E isso era mais leve, né? Porque você trabalha com empresas, trabalha com coisas que é o que você está vendendo ou comprando, né? Sim. E quando eu comecei a fazer esse tipo de litígio, né? Que é família. Porque antes eu trabalhava com empresas, eu trabalhava com empresários, com outras coisas. Trabalhava com contencioso, que a gente fala, né? Em direito. E família foi muito, muito desafiador para mim. Sim. E aí eu conheci Barras, né? Através da Maria, que é uma conhecida nossa. E eu fiz uma classe de barras para aprender a aplicar barras. E barras é uma terapia, é um processo corporal. Mas a classe, para você aprender esse processo corporal, tem toda uma parte teórica, que é para quem está disposto a mudar a vida e a viver de uma forma mais leve nesta realidade que a gente vive. São ferramentas fantásticas. Access Consciousness, na verdade, que é onde essa primeira classe é inserida, que é a classe de barras, são várias caixinhas de ferramentas, que são processos verbais, processos corporais, sim, onde você aprende a olhar para a sua realidade de uma outra forma. Access acredita que você cria a sua realidade. E a gente tem hoje em dia uma série de outras terapias, sim, e cursos e pessoas que falam de física quântica, que falam sobre lei da atração, que comprovam cientificamente que nós criamos nossa vida energeticamente. Então, a cada 10 segundos do que você pensa, fala e sente, você está criando a sua realidade. E barras de Axis existe, essa terapia existe para você limpar todas as crenças limitantes, todos os pontos de vista. Você cria ao longo da sua vida, ao longo de gerações e eventualmente até de outras vidas, barreiras. Que é o que a gente fala, que a gente se quebra todo, se corta todo para caber na caixinha dessa realidade. Quando você consegue entender e enxergar que, na verdade, você cria energeticamente, e aí você tem ferramentas para mudar a polaridade do que você está criando energeticamente, se aquilo não está te fazendo bem. Porque, veja bem, nós temos o livre-arbítrio. Com o seu livre-arbítrio, não existe certo ou errado. Existe o que você escolhe. E se você energeticamente escolhe algo que no fim do dia não foi contribuição para você, a gente não diz que você acertou ou errou, né? Que é uma das
ferramentas que a gente usa. Você experimentou aquilo. E como seria você escolher diferente? Então, ao invés de você reclamar alguma coisa que deu errado na sua vida, você olhar e falar assim, isso não está sendo contribuição para mim, naqueles 10 segundos. Como seria eu escolher diferente? O universo, Deus, chama do jeito que você quiser. Como seria isso ter um resultado diferente? O que eu preciso escolher, o que eu preciso mudar para ter o resultado diferente? Então, Access te ensina a perguntar para o seu ser infinito como mudar a polaridade, como mudar aquilo que não está sendo contribuição na sua vida. E Barras tem a introdução da classe de Barras, que é a parte da manhã. A classe de Barras são 8 horas praticamente, né? Você chega de manhã e sai no fim da tarde. Então, a parte de manhã até a hora do almoço, você aprende todas essas ferramentas, que é a parte teórica de Barras. E depois, na parte da tarde, você aprende quais são os pontos, o que é Barras. São 32 pontos que você toca gentilmente na sua cabeça, na cabeça da pessoa que está recebendo. E você vai estar limpando uma série de meridianos, uma série de assuntos que você normalmente tem bloqueios, que você tem pontos de vista, que você tem julgamentos sobre aquilo, né? E uma vez esses pensamentos, sentimentos e emoções limpos através desse processo corporal que é Barras, eles não voltam. Mas a gente, como é muito resistente, né? A gente cria eles novamente, muitas vezes na nossa vida. A gente, então, a Barras, especificamente, é algo energético, que a gente limpa por energia. Sim. Que daí liga os pontos. Sim. Por que Barras? Porque quando você põe um ponto do lado do outro na cabeça, você cria uma barra energética. Certo. E é isso que você está limpando. Na verdade, não é só energético, porque existem equipamentos hoje que comprovam que você está mudando a sinapse neural do seu cérebro a hora que você está recebendo Barras. Né? E tem uma coisa muito interessante. Dá até uns choquezinhos. Você que recebeu Barras, pode testemunhar. Sim. Né? Muitas pessoas falam sobre coisas que vêm, porque é aquilo. Você está mexendo com a sua parte neurológica de alguma maneira. Então, muitas vezes, o que acontece? Existem equipamentos que você coloca e a hora que você está recebendo Barras, mostra claramente como baixa toda a sua ansiedade. Tanto que 90% das pessoas dormem. Sim, é relaxante. Exatamente, mas é essa a intenção de Barras, né? É relaxar. Tanto é que Barras, eu fiz fiz um projeto esse ano, o ano passado, em setembro, que é Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. Eu fiz gratuitamente 2 dias, sábado e domingo. Corri Barras em todas as pessoas que foram lá. A gente fez com vários voluntários e tudo mais, para mostrar para as pessoas o que é receber Barras. E Barras, como é a primeira classe, o que ela ensina? Ela ensina a receber. Isso é uma coisa fantástica. As pessoas não estão acostumadas a receber. E se a gente não recebe, né, de barreiras baixas, e apenas recebe, abre os braços e fala assim, eu estou disposto a receber tudo. O julgamento, eu estou disposto a receber quando as pessoas me criticam, eu estou disposto a receber presente, eu estou disposto a receber a energia e o que a natureza está me dando. A gente não recebe. É do ser humano não receber. Então, se você dá um presente para uma pessoa, a pessoa fala assim, ai, não precisa, já fica meio desconfiada. Ela está me dando, ela quer o quê em troca? As pessoas hoje têm muitas barreiras ao receber. Então, essas barreiras, a receber Barras, na verdade, limpa, cria uma comunhão com a energia que normalmente a gente não tem. Sim. Ô, Ana, e qual é a origem da Barras de Axis, né? Da onde vem essa questão de se trabalhar a Barras? Gary Douglas, que é o fundador de Barras de Axis, ele canalizou isso. Ele recebeu. Sim. De uma entidade.
Basicamente é isso. Gary Douglas, que criou isso, juntamente com o co-criador, que é Dan Heer, Dr. Dan Heer, ele é ainda, né, quiroprata. Ele é famoso até, era bem famoso já nos Estados Unidos, mas o Gary Douglas, ele, desde criança, ele sabia que ele tinha intuição, ele tinha uma série de coisas. Ele começou a trabalhar nele mesmo a questão de vidência e outras coisas. E ele era um terapeuta, na verdade, Sim. né? Chamou ele, que tinha um cliente dele, que dizia que tinha uma terapia nova, mas que ele não tinha percepção. E que ele, como vidente e tudo mais, poderia canalizar isso. E ele foi, sem pretensão nenhuma. E aí foi dado a ele esses 32 pontos e foi dito a ele: isso é para você ensinar para a humanidade. Isso é algo que vai trazer grandes benefícios para a humanidade. E ele começou na garagem da casa dele, porque naquela época ele era completamente quebrado, hoje ele é multimilionário, mas ele começou na garagem da casa dele a oferecer isso como terapia. Sim. Né? E aí, e ele conta essa história rindo, porque ele diz assim: eu achava que eu era completamente incompetente, porque eu corri barras para várias pessoas por meses. Pessoas que reclamavam de dor aqui, dor ali. E as pessoas continuavam voltando, mas ninguém me dizia se a dor tinha sumido ou não tinha sumido. Até apareceu uma senhora, que ele já estava correndo barras nela há 6 meses, e falou para ele assim: eu tenho que confessar uma coisa para você. Ele, o quê, né? Ela falou assim: sabe aquela dor que eu comecei? Ela sumiu na 2ª sessão. Aí ele olhou para ela e falou assim: mas e por que você não me disse? Porque eu queria ter certeza que ela não ia voltar. Não, mas faz 6 meses que eu tô correndo barras em você e agora você me fala isso. Ela falou: mas é porque cada vez que eu venho eu tenho tantos benefícios, mas eu tava com medo de falar e a dor voltar. Então, assim, os benefícios são inúmeros. Pessoas que correm barras regularmente têm, assim... e o próprio Dr. Dan Heer, ele quando correu a primeira vez barras, que foi até com a filha do Gary, a Shannon O'Hara, né? Que hoje hoje ela é facilitadora só ela facilita as classes de entidades, né? No qual hoje eu sou certificada. E foi ela quem correu barras nele. E o que ela fez? E ela também, só que ela tinha uma outra questão. Ela estava saindo das drogas. Barras também ajuda a sair de qualquer vício. Caramba. Né? Porque limpa essa coisa estagnada. Barras limpa isso, né? Quais são, assim, você falou dos 32 pontos, né? Eu não sei de cor. Que a gente tem os 30, que a gente tem os 32 pontos. Sim. O que é trabalhado nesses 32 pontos? Quais são as curas que a gente pode ter correndo as barras? Porque você precisa correr os 32, ou não? A pessoa vai para a sessão com você. Uma coisa muito importante. Sim. Tá? A gente tem a percepção de que cada um se cura. Sim. As barras, elas são simplesmente pontos nos quais a gente vai limpar pontos de vista e a gente vai criar clareza. A gente está criando consciência. Sim. Então, assim, quando você tem uma doença, quando você tem uma dor, por que você se cura? Porque você tem livre-arbítrio. Então, se você decidir que aquela dor não vai se curar, Jesus Cristo pode descer na terra e falar assim: eu te curo, minha filha. Você não vai se curar. Porque Deus te deu o seu livre-arbítrio. Então, você escolhe o que vai chegar até você e vai te curar ou não. Sim. Então, na verdade, por exemplo, se a gente fala de remédios, né? Os remédios alopáticos e tudo mais. Se você parar para ler bula e tudo mais, ele melhora uma coisa e piora outra. Mas ele não cura 100%, porque senão como é que a indústria farmacêutica estaria vivendo hoje? Ele ameniza os sintomas. Todo remédio alopático, ele ameniza os sintomas. E o seu organismo cura.
Então, muitos remédios, por que muitos remédios são criticados? Porque ele mata o seu sistema imune. Sim. Em ordem de melhorar alguma outra coisa. Então, eu basicamente não tomo remédio. Sou zero de remédio. Por quê? Porque toda dor que você tem no seu corpo físico é uma consciência que ele está te mostrando. Você tem uma dor de cabeça, e aí a gente tem as ferramentas de Access, né? Isso é seu. Nós, como seres infinitos, como espírito, cada um chama de um jeito, mas a gente está... O nosso corpo está dentro de nós. Sim. E não ao contrário. Então, o seu ser infinito que tem livre-arbítrio, escolhe se curar ou não. Então, quando você procura essas terapias, né? Essas terapias e esses pontos limpam basicamente tudo na sua vida. Limpa dinheiro, né? Quando você tem preconceito, quando você tem ponto de vista, quando você tem julgamento sobre dinheiro. Então, ele limpa esse tipo de ponto de vista sobre dinheiro. O que é barras? Receber. Muitas vezes a gente não sabe receber dinheiro. E pode até, né, que é como eu corri barras, fiz o curso com a Ana, a questão da gente cruzar as mãos, né? Sim. Na hora de você estar recebendo ali a barras, se você cruza a mão, os braços, você perde a conexão. Por que isso? Então, assim, vamos entender. Você sendo um ser infinito que a gente chama, a Access chama nossa alma, nossa centelha, cada um tem um nome, mas a Access chama de ser infinito. O seu ser infinito, quando você mede a aura, ele é 40 centímetros maior do que o seu corpo. Sim. Sem expansão. Quando você expande, é um ser infinito, é infinito e além. Mas quando você está correndo barras, que você está deitado, por que a gente pede para você ficar com as mãos assim? Porque você tem que lembrar que você é 40 centímetros maior. E quando você cruza energeticamente, você está fechando o campo energético. Sim. E aí você para de receber. Na verdade, não é que para de receber. Nós que estamos correndo barras, a gente sente que interrompe alguns pontos. Porque energeticamente você para de ter o fluxo com a pessoa que está correndo barras com você. Porque a gente entra em fluxo com a pessoa. Por isso que, ó que fantástico, barras. Você, quando está aplicando barras em alguém e tiver algum ponto que se alinhe com o seu, limpa na gente também. Então, você tá beneficiando uma pessoa quando você está correndo barras, mas você também está se beneficiando. Sim. Então, por que a gente gosta de ensinar barras para casais, para famílias? A gente brinca que faz trenzinho. Limpa todo mundo. Não, porque às vezes tá pai, mãe, 2 filhos assistindo um filme, assistindo uma série na TV. Eles deitam na cama de casal, então o pai faz na mãe, a mãe faz num filho, um filho faz no outro. Um deita entre a perna dos outros e faz 4, 5 pessoas. Não tem limite. Né? Eu já corri barras, eu já contei pra você. Sim. Eu já corri barras em avião. Aeromoça estressada, aeromoça surtando. Senta aí, vou correr barras em você. O que é isso? Não interessa, senta aí. E correr barras, a pessoa fica ali em estado brisado, né? Em estado de graça. Por quê? Porque é isso, essa é a intenção das barras. Relaxar. A gente costuma dizer que quando você está correndo barras, você fica em estado meditativo. Você limpa por completo aquela fofoca mental. Sim. Que normalmente te atormenta. Mas igual você comentou, né? No início a gente estava falando que ao mesmo tempo que você limpa, não volta, mas a pessoa ela pode criar novamente a mesma situação, Ana? Sim. Sim. Porque essa pessoa, por exemplo, tem medo de alguma coisa. Você vai lá, eu tenho medo de filme de terror. Né? Sim. Você vai lá, põe a pessoa assistindo um filme de terror e corre barras nela. Você consegue limpar 80% da reação dela a determinadas coisas que ela tem medo. Você limpa com barras. Mas aí a pessoa escuta alguém falar: mas você viu tal filme? Você viu não sei o quê? Eu morro de medo de tal coisa. Aí ela começa a se identificar com aquilo. Ela criou medo de novo. Nossa. Não naquele padrão. Sim. Ela cria um outro padrão de medo de filme, mas ela cria de novo aquilo, porque ela comprou do outro a ideia de medo.
E medo, vamos combinar, não existe. Medo, fúria, raiva, ódio, amor, esse tipo de sentimento não existe foi criado nesta realidade e ele é do nosso corpo. Porque, então, uma coisa que eu digo sempre, você quando morre, caixão não tem gaveta e você não leva nada, nem seu corpo. Sim. Então, você é o seu ser infinito, você leva seu ser infinito, que é sua alma, seu espírito, sua centelha, certo? Certo. O ser infinito leva ódio, Não. raiva, amor. Não. Ele não leva nada. Só que o seu ser infinito está vivendo aqui nessa realidade. Que o seu corpo sente medo, seu corpo sente raiva. O seu ser infinito, na verdade, A gente cria, né? Exatamente. Ô, Ana, e assim, a pessoa, ela passa uma vez, né? Faz corre barras. Quantas sessões você acha que é importante para fazer uma limpeza? Por quê? Numa sessão só você consegue limpar todos os 32 pontos? Ou Sim. ela precisa sempre estar ali fazendo uma frequência para limpar? Porque como a gente falou, você limpa, mas a pessoa ela pode criar. Como que eu sei que eu criei isso novamente e que eu preciso correr barras novamente? Então, barras é uma terapia. Por que eu gosto de ensinar barras? Sim. Né? Eu não. Como exatamente eu tenho outra profissão ainda, eu sou advogada. Eu escolhi dar aula, eu escolhi ser contribuição para as pessoas ensinando. E porque você pode correr suas próprias barras. Você pode pôr a mão e correr suas próprias barras. E você não precisa correr todas. Você corre dinheiro e... criatividade. Corro dinheiro e banda de implante, banda de poder ou torradeira do envelhecimento. Você não precisa correr as 32. Você corre aquilo que de repente está te incomodando. Quando você vai para uma pessoa correr essas barras para você como terapia, eu, por exemplo, eu fecho pacotes. Sim. Porque eu não gosto de ficar correndo minhas barras, porque começa a doer meu braço, eu começo a ficar cansada. E eu sou folgada. Eu gosto que alguém corra minhas barras. É gostoso receber. Exato. Eu adoro receber. Agora eu adoro receber. Exatamente. Porque era uma coisa, é aquilo que você falou, né, no início. Às vezes a gente cresce e a gente não sabe receber, não sabe pedir ajuda. E, gente, é tão bom receber. Exatamente. Respirar, Exatamente. receber. E uma coisa que aconteceu comigo, acho que eu nem conversei com a Ana, né? Porque ela correu barras em mim e eu fiz o curso de barras. E minha ansiedade diminuiu. Imagino que sim. Principalmente porque quem tem crise de ansiedade fica assim, parece que vai dar um treco. Pelo menos em mim. Eu fico muito acelerada e a minha mente fica muito acelerada, que parece que eu não tô respirando. E daí foi até uma coisa que a Maria, né, ela falou assim, começa a reparar na sua respiração. Eu não respirava, óbvio, porque eu tô viva, né, pra gente estar viva a gente precisa respirar. Mas a questão da respiração, minha respiração era muito curta. E isso também causa a ansiedade, né? E daí, depois que eu corri barras, você, às vezes, tem gente, não sei, vai de cada pessoa, não percebe, pode acontecer de não perceber no início, mas você começa a perceber um pouco das mudanças, né? Sim, e quando você corre, a primeira vez que se corre barras... praticamente. O efeito, ele pode ser de 1 semana a 10 dias, para você começar a ter percepção das mudanças na sua vida. Sim. Tem pessoas que simplesmente ignoram. Mas quando você está aberto, que é o receber, você começa a perceber. E aí, o que acontece? Quando você faz a classe e você pode aplicar barras, né? Porque aí você recebe um certificado, que você pode aplicar barras no mundo inteiro e receber por isso. Então, é um certificado. Você pode fazer disso uma profissão. Isso é muito legal. Mas você também pode... mandar, como é energético, você manda correr as barras. Então, por exemplo, eu vou dormir, eu quero que corra dinheiro, banda do poder e torradeira do envelhecimento. E vai dormir. Eu quero que corra, porque tudo é comando. Tudo é você que comanda no seu próprio corpo. Nós comandamos e mandamos no nosso corpo. Sim. Então, por exemplo, eu quero emagrecer.
fecha uma sessão aí de 2 meses de barras e começa a limpar seus pontos de vista dos julgamentos que você tem do seu corpo. Porque o seu corpo é o que você é, porque você manda o corpo ser assim. E como é que você manda seu corpo ser assim? Ai, eu tô muito magra. Ai, tá tudo isso. Ai, tô muito aquilo. Quanto mais você critica seu corpo, mais seu corpo faz o que você tá comandando. A sua crítica é um comando pro seu corpo. Então, ao invés das pessoas acharem que criticando o corpo vai mudar aquilo, na verdade tá criando mais daquilo no corpo. Então, uma das coisas que a gente ensina exatamente na parte teórica de barras é a crítica, é o julgamento e o auto-julgamento. O auto-julgamento é igual magia negra para si próprio. É um tiro no pé, como eu falo. Né? Então, uma das coisas que a gente ensina é não se julgue e não julgue o outro. Porque o julgamento do outro, na verdade, ele vai reverberar em você. Sim. Então, é meio chato no começo? É, porque você tem que pensar antes de abrir a boca para falar. E antes de pensar, você tem que falar, meu Deus, o que eu tô pensando? Porque eu tô criando isso na minha vida. E é aquilo que você falou no início, a gente cria, né, a nossa vida. E é uma coisa que eu tenho observado muito. Por conta muito de questão da energia, que a gente fala bastante, do ambiente, e a nossa mente, né? Porque você tem que trabalhar muito a mente. Porque senão você se destrói, você se autodestrói. Você se auto-julga, você se destrói, você entra num buraco que parece que você não vai sair, né? Então, a depressão, basicamente, é o que a gente estava conversando na roda. Sim. A depressão, ela sempre tem um motivo real, criado por nós. E esse motivo que a gente usa isso como criação, na verdade, porque a depressão, ela se torna física, mas ela foi criada por nós. Todas as doenças são criadas por nós, né? Você pode não ter consciência disso, mas nós é que criamos todas as doenças. Ou por uma desilusão, ou por um... Não importa. E você... quando eu digo que não tem consciência, às vezes a morte de uma pessoa querida... Esse tipo de coisa nos magoa, às vezes, tão profundamente que a gente não tem a consciência que isso pode se transformar numa síndrome do pânico, em alguma coisa nesse sentido, ou uma própria depressão. E aí, quando você tem essa consciência, porque aí você começa a fazer pergunta, que é também outra ferramenta do Access. O que é isso? O que eu faço com isso? Como eu resolvo isso? E aí você vem, nossa, eu entrei em depressão por isso. Puxa, porque meu pai morreu. Sim. Como eu resolvo isso? Então, aí você começa a trabalhar em si. Então, você se cura. Lógico que muitas vezes tem que entrar com remédios. Ok, ponto de vista de cada um. O que se requer para poder sair daquela depressão. Mas barras, ela vai... quando você tem essa consciência, você começa a limpar tudo que você criou de dor, de sofrimento. Barras limpa isso também. E aí você sai da depressão. Mas aí você tem que fazer um trabalho com barras, como toda terapia. Sim. Não é uma. Uma vai te dar a noção do que você vai conseguir mudar. E aí você vem devagarzinho, porque barras vai te dando clareza e clareza e clareza cada vez mais do que você tem que fazer e de como aquilo pode ser tirado do seu universo, tirado da sua realidade. Né? Porque muitas vezes a gente precisa tirar da nossa realidade aquilo que a gente mesmo criou. Ô, Ana, e você já teve algum caso de alguém te procurar e a pessoa não acreditar? Sim. Que é possível? Porque assim, a gente é algo novo, pelo menos pra mim. Até então, eu não conhecia, né, barras de Access. E quando é algo novo, a gente fica se perguntando, será que isso realmente é verdade? Será que é possível você se curar ali através de energias, fazendo, né, os pontos, curando os pontos? Como que você lida com isso, quando vem alguém que te pergunta? Eu não tenho mais ponto de vista sobre isso. Sim. Né? Porque qualquer ponto de vista que eu tenha, que eu acho que as pessoas têm que alguma coisa, eu já tô no julgamento. Sim. Né? E aí é contra mim. Vou estar fazendo contra mim.
Então, eu não tenho esse ponto de vista. E isso é muito mais comum do que você imagina, porque... veja, eu sou advogada, tenho amigos advogados, tenho amigos da mesma idade que olham pra minha cara e dão risada, tipo assim, agora você tem paz e amor, né? Ana, você tá tão legal, você tá paz e amor, né? A gente fala que você tá sempre zen, e eu dou risada com isso, porque enquanto eles estão se desesperando, então a gente sai em grupos de amigos que as mulheres todas têm que reclamar do marido, têm que falar mal do marido, tem que não sei o quê. Eu tô ali muda, fazendo processo verbal, né? Devolvo o remetente com a consciência anexada, tudo é oposto do parecer, nada é oposto do parecer. As mulheres estão lá falando à minha volta, eu tô assim, ó, trabalhando a minha energia, porque eu não me contamino mais com isso. Sim. E aí eu já falei pra elas, se vocês quiserem eu corro barra em vocês. Eu não sei nem o que é isso. Eu falei, ok. Sim. Então muitos nem querem saber, ou então eu saio com amigos que são amigos aí de quase 50 anos, né? 40 e tantos anos, de quando a gente era adolescente. Corri barras em todo mundo. Algumas pessoas, nossa, que delícia. Outros falaram assim, eu não senti nada. E ok, eu não tenho ponto de vista sobre isso. Porque outra coisa que eu também aprendi quando dou classe, cada um só escuta quando está pronto para escutar. E isso valeu para mim, porque eu fui lembrar da minha primeira classe de barras. Sim. E eu lembro muito pouco do que eu aprendi naquela classe. Eu sempre fui muito... sempre quis saber muito. Então, a classe, ela foi uma fagulha que me despertou e eu fui atrás. Então, logo depois que eu fiz a classe de barras, acho que menos de um mês depois, eu e a Maria, a gente foi fazer o fundamento, que é a primeira classe avançada de Access Consciousness, né? E foi aí que eu falei, funciona, hein? E com a classe de barras, eu aprendi que as coisas funcionavam, porque que as ferramentas funcionavam. Porque e eu comecei a usar as ferramentas. E aí eu queria fazer a classe fundamento, e eu não tinha dinheiro. Não tinha. Eu tinha um cartão de crédito que se eu passasse aquele valor da classe, eu não fazia a compra do mês. Eu falei, faço, não faço. Aí eu falei assim, mas eu escolho. Eu fui lá e fiz a matrícula na classe. Não paguei, né? Fiz só a matrícula. Eu escolho usando as ferramentas da classe de barras. O dinheiro apareceu na minha conta. Apareceu. Então, assim, apareceu. E aí eu falava assim, da onde veio esse dinheiro? Meu Deus do céu. Eu falei, quer saber? Fui lá e paguei a classe. E aí eu paguei pra Maria com o meu cartão. Pra gente fazer junto. Falei, Maria, você vai junto com... Eu não tenho... Falei, vamos junto. Eu pago o seu com o cartão e o meu eu pago com o dinheiro que apareceu na minha conta. Como assim? O dinheiro apareceu na minha conta. Muito tempo depois eu fui procurar saber. Eu falei, gente, de onde é esse dinheiro, né? Olha, de verdade, era uma aplicação que não era bem uma aplicação, que não sei o quê. E os caras foram lá e depositaram na minha conta. Nunca soube que eu tinha aquilo. Caramba. E o dinheiro... E é interessante porque o dinheiro era quase que exatamente o dinheiro da classe. O valor. Então, eu criei aquilo. Eu tenho essa consciência. Como eu criei muitas outras coisas na vida. Né? Eu sempre disse que eu não queria ter filhos. Sempre disse isso. Né? E isso é uma consciência que me veio há pouco tempo. Mas eu sempre falei pro meu pai, não quero ter filhos, mas sou filha de famílias do lado do pai e da mãe de italianos. Sim. A única filha mulher e caçula. Caramba. Minha mãe falava assim, como você não vai me dar um neto? Como assim? E aí, eu dizia, mas eu não quero ter filho. Sempre, desde... Desde sempre. E aí, eu tava fazendo minha segunda faculdade, que Direito foi minha segunda faculdade. E eu falava assim, meu Deus, falava pro meu marido, né, que já era casada. Falava pra ele assim, puxa, eu não acho justo pra minha mãe, né, pro meu pai, eu não dar filho pra eles. Ele falava assim, você sabe que eu não quero, né, mas se isso for uma escolha sua, ok. Ele nunca foi resistente, né? Ele sempre deixou... Ele não queria também, mas se eu ia falar, então tá bom, quando eu terminar a faculdade, ainda dá tempo pra ter, né? E aí a gente foi conversando sobre isso, né? Mas eu sempre com muita resistência. Naquele ano que eu tava escolhendo ter filhos por causa dos meus pais, mas com muita resistência, eu criei um mioma gigante. Eu tive que operar e tive que tirar o útero. Enquanto todo mundo da família se debulhava, minha mãe inclusive, né? Eu falava assim, Deus me deu por escrito que não é pra eu ser mãe.
Entendeu? Não é que eu celebrei, mas eu tive a certeza que não era aquilo. E hoje, com a consciência que eu tenho com o Axis e tudo mais, eu tenho consciência que eu criei aquela doença. Porque eu não queria ter filhos. Tanto é que tudo bem, tive que fazer cirurgia, né? Passei por uma série de processos não tão agradáveis. Ninguém escolhe isso. Mas eu escolhi uma forma de não ter filhos. Porque eu não queria. Sim, criou, né? Porque, veja, se você realmente quer ter filhos e é uma coisa importantíssima, você adota. E eu também não tenho um ponto de vista em adotar. Tanto é que eu tenho 100 animais, eu tenho 100 cachorros. E faço doação, eu faço todo um trabalho com animais. Então foi a minha escolha. É mãe de um jeito ou de outro. Exato. Mãe de pet. Mas eu não queria ter filho. Porque eu dizia que eu não queria ter... colocar uma criança nessa realidade. Isso há mais de 20 Ainda mais eu acho que você, por ser, né, advogada, mesmo que você desde pequeno não queria, eu acho que você trabalhando com isso, acho que isso firmava mais, né? Não, porque às vezes não é nem sobre a criança, é sobre os próprios pais as brigas, né? Sim, a maioria. Sim. As crianças, 100%. Não, 99%. Eu tive um casal que eu bati palma pros dois, eu agradeci quando eles se divorciaram, mas 99% dos casais que eu fiz separação ou que tinha litígio por causa das crianças, as crianças eram usadas como escudo. Sim. Eram usadas para poder provocar a outra parte, para poder arrancar alguma coisa da outra parte. Sempre, sempre. As crianças são usadas. E eu sempre vi isso muito... E era muito pesado pra mim, né? Ô, Ana, e a gente vê que nas barras tem as perguntas que a gente pode fazer. Fala um pouquinho sobre as perguntas e também no mantra, né? Sim. Que eu acho interessante a gente falar um pouquinho em relação... Quais são essas perguntas que a gente pode estar fazendo para nós mesmos e quais são os mantras que a gente pode estar fazendo pra gente criar, né, nossa realidade. Sim. No meu Instagram, toda semana eu posto sempre alguma ferramenta e eu tô falando sempre das ferramentas. Toda segunda-feira eu falo num horário que eu tenho que eu chamo de segundas de ressaca. Por que segundas de ressaca? Porque logo que eu entrei no Access, eu já vinha de um estudo de física quântica, eu já vinha num estudo de Ho'oponopono, eu já vinha nesse estudo energético, né? Porque minha vida inteira eu perguntei, já frequentei espiritismo e tudo, porque eu sempre quis saber o depois. De tudo, né? Porque eu sempre quis saber o depois. E eu me apaixonei por Access, porque Access não te cobra nada. Se você quiser usar as ferramentas e mudar a sua vida, ele te dá a caixinha de ferramentas e fala assim, seja bem-vindo. Sim. Se você não quer, você pega aquele manual, põe na gaveta e ninguém te cobra nada. Ninguém fica, você tem que fazer o próximo curso, ninguém te diz isso no Access. É porque eles respeitam a escolha que você fizer, tá? Então, quando eu entrei no Access, eu tinha alguns pontos de vista ainda, né? Sim. E aí eu falei assim, bom, perdi o fio da meada, mas ok. Quais são as palavras... quais são as perguntas? As perguntas que a gente pode fazer para nós e as palavras que é o mantra que a gente fala do Access. É por isso que eu ia falar, o mantra, na verdade, de Access é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que tá aqui na minha pulseira, ó, eu mandei gravar na minha pulseira. Sim. Por quê? Porque tudo é energia. Então, quando eu comecei a fazer as coisas com Access e tudo mais, que eu entendi que era tudo uma energia, né? E eu tinha ponto de vista de usar ouro, quer dizer, vim para São Paulo, não tô nem aí. Por quê? Porque é a energia que você atrai. O bandido, na verdade, ele não me enxerga. Porque a questão energética dele, a energia dele não é compatível com a minha energia. Ele não me vê. Então... O mantra de Access é esse. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, no meu Instagram, eu tenho várias coisas. Eu estava falando de segunda-feira. E aí, o que acontece? Segunda-feira, quando comecei no Access, eu convivia com família, eu tinha sempre discussão com meus irmãos, eu tinha sempre um desafio no final de semana com inconsciência e anticonsciência. E aí, eu tinha que entrar no meu prumo de novo na segunda-feira. Sim. Então eu dizia que eu estava de ressaca, porque aí eu tinha que fazer todas as perguntas de novo, eu tinha que fazer todos os mantras de novo, até eu equilibrar a minha energia.
Porque as pessoas que estão à sua volta, elas começam a mudar, sim, quando você muda a sua energia. E quando você deixa de ter ponto de vista sobre elas e o que elas estão escolhendo da vida delas. Mas até você chegar nesse ponto, que você não julga as pessoas que estão à sua volta, principalmente as pessoas que você ama. Pai, mãe, irmão, marido. As pessoas que estão à sua volta e que não têm o mesmo ponto de vista que você começa a julgar. Ah, você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Até você entrar em permissão disso, eu usava a segunda-feira para me colocar nisso, né? Então, toda segunda ainda eu faço. Para as pessoas que estiverem interessadas. E as perguntas são as básicas, né? Que a gente aprende muito na classe de barras. O que é isso? Quando você tem uma questão. O que é isso? Isso é meu? Se é meu, como eu resolvo isso? E isso são perguntas que você manda para o universo e não obrigatoriamente você vai ter a resposta na sua cabeça. Muitas vezes até tem. Mas se não, as coisas vão se resolvendo. Naturalmente, Naturalmente. Né? Então, parece que a solução fica pipocando na sua frente. Você fala, nossa, que coincidência. Não, não é coincidência. Você pediu para o universo uma solução daquilo. E muitas vezes o universo te responde. Nem sempre é como você gostaria. Mas aquilo vai aparecer na sua vida. Né? Então, o que eu faço com isso? Como eu resolvo isso? Isso é meu? Se não é meu, é meu? Não. Normalmente uma dor não é seu. Devolvo ao remetente com consciência anexada. Sim. Né? Tem a frase maluca, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Energeticamente, você vai virando a polaridade daquelas coisas que estão te incomodando, daquelas coisas que muitas vezes pode te levar a uma depressão. Não, eu não tenho dinheiro, hoje eu tô comendo pão com banana, porque eu não tenho dinheiro. Universo, me traz possibilidades. Quais os caminhos? Melhorar? Quais os caminhos que eu tenho aqui que podem mudar essa minha realidade, né? Como pode melhorar, o que mais é possível. Então, isso tudo são ferramentas que a gente usa para mudar a polaridade daquilo que está não sendo, digamos que não está sendo contribuição na sua vida naquele momento. Não é certo ou errado, porque quem está vivendo é você. Sim. Então, também não é legal você se criticar, você se julgar. Você apenas diga, puxa, isso aqui não está sendo contribuição dessa forma. Como eu posso mudar? Como eu posso melhorar isso na minha vida? Né? E aí as coisas vão aparecendo. E aí você tem que ter a sensibilidade de agarrar aquilo que o universo está te trazendo como possibilidade. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas isso não é possível. Isso eu não vou fazer. Imagina, eu preciso de 1 milhão para fazer isso. E muitas vezes, não. É acreditar, né? Eu acho que o importante é você acreditar naquilo que você tá ali. Eu acredito no que eu tô fazendo. Acreditar em você. É acreditar em você, acreditar no seu potencial, acreditar que você, como ser infinito, pode tudo. Sim. Pode tudo. Nós criamos tudo. Nós criamos dinheiro, nós criamos abundância, nós criamos saúde, mas também criamos escassez. Sim. Quando você pede, tudo é de mimimi, tudo é... Ai, meu Deus. Eu tava falando com a minha mãe, né, que tem um desenho que eu amava, que chamou o Hard, né, Hard Haha, que é uma hiena, né, de um desenho da Hanna-Barbera da minha época, né. Ó céus, ó vida, ó azar. Quando você tá sendo Hard Haha, né, da sua própria vida, é isso que você tá criando. Você tá criando mais disso. Quando você acorda de manhã e fala assim, ai, que dia maravilhoso, tá uma chuva... Ai, que dia maravilhoso. Hoje o dia vai ser de arrebentar. Eu vou criar muito, vou ganhar muito. E hoje vai ser fantástico. Te garanto que o seu dia vai ser diferente. Que o seu dia vai ser mais feliz. Sim. Ana, antes da gente encerrar, você quer deixar alguma mensagem pro pessoal de casa, né? Pra tá aí criando mais felicidade, pra estar recebendo. Pessoal... Escolha você. Escolha mudar a sua vida. Só você pode mudar a sua vida. Escolha. Ana, quero agradecer. Antes de encerrar,
Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Vejo Personalizados, que faz as nossas canecas do Natcast. Quero agradecer aqui ao Felipe, Reis Marcas e Patente. Se você precisa aí registrar sua marca, chame o Felipe. Quero agradecer a Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, da Bia. Também quero agradecer a Kellen Souza Boutique, a Kellen que faz umas sandálias maravilhosas. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Ana, gratidão por trazer, né, esse conteúdo de barras que para mim é o novo e trazer a consciência, né, que a gente pode criar a nossa própria história. A gente cria, né, nossa vida e a nossa história. Sim, com certeza. Para você que chegou até o final desse podcast, já comenta, já curta, se você não curtiu, se inscreve e compartilha esse conteúdo com quem você acha aí que deve assistir. Eu te espero no próximo Natcast.